Graça e paz, queridos. Bom, deixa eu responder uma pergunta aqui que sempre é feita nos comentários do meu vídeo, dos meus vídeos, as pessoas que perguntam, a maioria já são figurinhas marcadas, mas eu vou aproveitar, vou responder elas e aproveito também respondo a você, que de repente tem o mesmo entendimento, tá bom? Então, a pergunta é o seguinte, bom, para quem não me conhece, né, eu estou aqui dentro do caminhão que eu trabalho, porque é aqui o momento de refeição, o momento em que eu tiro aqui para poder dividir com você essa pérola da graça, tá bom? Me sinto bem aqui neste momento. Então vamos lá. A pergunta é o seguinte, que eles sempre fazem. Por que é que ao invés de você ficar denunciando os pastores, falando dos pastores, eles dizem que eu falo mal, não falo, coitado, não falo mal deles, não falo? Falo não. Ao invés de você ficar falando mal dos pastores, falando das denominações evangélicas, enfim, do que acontece lá, do que acontece na vida dos pastores, por que é que você não prega o evangelho? Essa é a pergunta que eles fazem. Por que é que você não prega o evangelho? Bom, eu teria como explicar para você por que eu não prego mais o evangelho, tá bom? Mas eu vou deixar isso para outra hora, porque senão vai sair do foco do meu vídeo, tá bom? Preste atenção. Mas vamos lá. Vou entrar na tua mente aí. Vamos que eu tenho que pregar o evangelho da maneira que você realmente aí tá falando, né? Dessa maneira que você entende aí, né? Sair pela rua, sair pelas praças, né? Aceita Jesus, né? Aquela coisa toda, essa coisinha que vocês da religião aí, do sistema faz. Vamos supor que eu tivesse que fazer isso. Hoje, com o entendimento que eu tenho, porque eu já fiz isso aí que você está falando. Já preguei assim da maneira que você tá falando aí. Mas hoje, com o entendimento da graça, com o véu de Moisés retirado da minha vista, né, da minha visão, hoje entendendo, sendo com a mente iluminada, eu anuncio a graça revelada. A graça revelada, que foi a graça revelada a Paulo, tá bom? A graça revelada a Paulo. Paulo recebeu a revelação da graça e, vou botar assim, e me ensinou. De Romanos a Hebreu, e me ensinou. Tá? E nos ensinou, né? Mas eu estou apontando para mim, porque, né? E me ensinou essa graça. Eu não sabia, lá dentro do sistema eu não tinha conhecimento dessa graça revelada a Paulo, porque lá, né? Aí a gente vai entrar num assunto daqui a pouco. Porque lá não me passaram essa graça revelada a Paulo da maneira que hoje eu entendo. Hoje, entendendo da maneira que eu entendo, para mim pregar, para mim ensinar essa graça revelada a Paulo de Romanos a Hebreus, que foi revelada para mim, né? Que foi revelada a Paulo, através do Cristo ressuscitado, através do Espírito Santo, tá bom? Para mim revelar essa graça, para mim falar dessa graça, revelar não, falar dessa graça para você, ou para as pessoas daqui que eu faço, não tem como eu falar dessa graça, né? Ou entrando no seu entendimento aí, não tem como eu pregar, né? Esse evangelho aí que você fala, não tem como eu fazer isso sem denunciar o sistema religioso, querido. Não tem como falar do verdadeiro sem denunciar o falso. Não tem como. Eu até gostaria de só falar do verdadeiro, mas me leva automaticamente a denunciar o falso. Eu gostaria de falar para você sobre o dízimo verdadeiro, né? Que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com nossos dias, né? Nem o judeu dão mais, aquela coisa toda, né? Não era dinheiro, era alimento, era gado, era para as 12 tribos, era 11 tribos sustentando uma, só a tribo de Levi que tinha poder para poder receber, papapá, sabe, tudo que envolvia isso. Eu tenho vontade de explicar isso para você. Mas como é que eu vou explicar isso para você se eu não denunciar o falso? Eu posso explicar para você, mas vou denunciar o falso. Vou dizer que o falso está aí fazendo outro totalmente diferente. Tem como eu falar para você que está consumado, na cruz foi tudo consumado, que você não precisa mais de óleo ungido, de água benta, de água ungido, de rosa ungida, de vassoura ungida. Você não precisa sustentar um vagabundo com seu dinheiro, com seus dízimos. Você não precisa fazer nada para a sua salvação, porque você já está comprado, você já está tudo. Já está tudo feito, já está consumado, está tudo feito. Tem como eu falar dessas coisas para você sem denunciar esse falso? Falar do evangelho verdadeiro, falar da graça verdadeira, sem denunciar o outro evangelho que está sendo pregado dentro da denominação, porque lá é outro evangelho, tem nada a ver com o evangelho da Bíblia. Embora eu use a Bíblia, use capítulo, use versículo, mas com mentiras, com falácias. Tem como fazer isso? Não tem como, querido. Me perdoa, mas não tem como. Então, eu digo para você, com sinceridade, não tem como.
eu não consigo. Por mais que eu tente falar da graça para você, falar do verdadeiro pastor, do bom pastor, do verdadeiro dízimo, que já passou, que não, enfim, das coisas, tá bom? Da verdadeira casa de Deus, que é você, que não tem nada a ver com aquele prédio de 4 paredes, tá vendo? Não tem como falar dessas coisas sem denunciar o velho, querido. Sem denunciar o velho, não, o errado. O errado. Não tem como falar das coisas certas sem denunciar o errado. Paulo não conseguiu. Você vê no livro de Gálatas, Paulo falando sobre a graça, mas tem que denunciar a lei, querido. Não tem como. Um assunto puxa o outro. Tá bom? Peço desculpa a você. Quem sabe um dia eu consiga, né? Eu não consigo, querido. Por enquanto eu não consigo. É maior, é mais forte do que eu. Tá bom? Que Deus nos abençoe, queridos.